12º domingo do tempo comum. O evangelho que nós iremos acolher é Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para a outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sinal que aprenderemos hoje é fé. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus, sempre gosto de dizer isso, a graça de Deus a cada domingo, a cada dia, mas de modo muito especial, a cada domingo, que é o dia dedicado ao Senhor, dia de descanso, dia de oração, dia de encontro fraterno com os nossos irmãos e irmãs, dia de celebração da vida, na força da Eucaristia, de participação na nossa comunidade, de participarmos da celebração eucarística. Este dia é de uma riqueza imensa. E eu gosto de dizer que a graça de Deus está vindo ao nosso encontro e vem de modo muito especial fortalecer a nossa capacidade de ter aquilo que nós estamos hoje aprendendo com Jesus: fé. Jesus dormia tranquilamente dentro do barco, mas de repente aquela tempestade, aquele tempo ruim, e os discípulos, morrendo de medo, eles tremeram de medo de que de repente a barca virasse e eles morressem ali afogados. E Jesus acorda e ele cessa toda aquela intempérie, toda aquela tempestade. Ele acalma o mar. E ele pergunta: "Mas ainda não tendes fé?" Por que será que esta indignação de Jesus se faz presente hoje nesta passagem do Evangelho? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Lá com os discípulos, porque ele constantemente estava junto deles, Deus presente entre eles. Jesus não era um ser humano qualquer. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, presente em nossa vida, em nossa história. Na graça do nosso batismo, Ele habita o nosso ser. Na força da nossa fé, Ele caminha conosco, Ele nos impulsiona. Aos discípulos constantemente Ele ensinava e eles eram testemunhas constantes de tantos gestos, de tantas palavras, testemunhas que viam
o que é que ele realizava, quantos milagres, quantas libertações, quantas curas, quanta força emanava daquele homem, o homem Deus presente entre nós. E mesmo assim, no meio daquela situação difícil, os discípulos ainda duvidavam. E nós duvidamos. Quando vem um obstáculo, quando nós temos um problema em nossa vida, quantas e quantas vezes você próprio não diz, não pensa, não reflete, puxa, Deus afastou-se de mim, Deus se esqueceu de mim. Ah, eu não vou mais rezar, não vou mais pedir. Quantas e quantas vezes nós não colocamos Deus à prova? Somos tão infantis em nossa fé. Nós precisamos crescer na nossa capacidade de ter fé, de acreditar que apesar de todas as tempestades, de quando o barquinho da nossa vida ele está sendo jogado para lá e para cá, Deus não nos abandona, Ele está conosco. Se nós pedimos com fé, Ele nos atende. Ele acalma o nosso coração, Ele nos fortalece. Pare, reflita. Quantas e quantas vezes você não enfrentou situações tão difíceis, mas com a graça da fé, pedindo, você superou. Situações providenciais aconteceram em sua vida. Quantas pessoas vieram em seu socorro? Quantos fatos, quantos acontecimentos, através dele, Deus nos dizendo, eu estou aqui, eu te amo, eu cuido de você. Que fortalecendo-nos com a palavra de Deus, ao longo deste domingo, neste dia, a nossa semana possa ser muito abençoada. Nós possamos acreditar mais e mais profundamente em Jesus. Peçamos a Ele a graça da fé. Uma fé robusta, uma fé inabalável. Que Maria, a mãe de Jesus, aquela que soube ter fé, aquela que carregou a fé em seu ventre, ela nos ajude para que assim seja. Amém.